Salve pessoal, vamos nessa, vamos dar prosseguimento então às questões do Sebrasp, ajudando vocês aí na preparação para concursos, especialmente esses que são mais próximos de nós. Estou gravando aqui em novembro, os concursos agora do STJ, em 1º de dezembro, depois da Justiça Eleitoral, concurso unificado em 8 de dezembro, e depois concurso da Polícia Civil já ano que vem, mas em janeiro, logo no início do ano. Então são questões bem interessantes que vão ajudar bastante vocês a se preparar em licitações e contratos, perfeito? Especialmente licitações, foque mais em licitações, a gente está focando mais em exercício de licitações por isso. Inclusive no vídeo anterior eu gravei questões sobre a parte mais introdutória, que traz para vocês princípios, que traz para vocês aplicações, objetivos, e eu não terminei. Eu quero fazer mais questões com vocês sobre isso, porque o Sebrasp andou cobrando e eu quero que você entenda bem. Então por isso, de olho na telinha, vamos aqui na licitações e contratos Banca Sebrasp. Não deixe de conhecer, tá, o nosso site e também não deixe de conhecer a rede social, o meu canal lá no Instagram, a Bios, traz muitas notícias, coisas que eu faço enquanto professor, enfim. O meu site traz materiais e o meu dia a dia você encontra lá no Instagram. Mande suas dúvidas, estamos à disposição de vocês, mande dúvidas pelo direct, é bem interessante, vai ajudar bastante vocês, beleza? Vamos nessa, vamos seguir aqui com licitações 14.133, questão número 6, porque no vídeo anterior eu resolvi até a questão número 5, passando por vários assuntos interessantes, especialmente desenvolvimento nacional sustentável, economicidade, entre outros. Dá uma olhadinha lá, margem de preferência de contratação, questão da menção à marca, um vídeo anterior que eu gravei ficou muito bacana, tá? E que vai ajudar vocês. Segue o fluxo aí, faz uma série de vídeos, né, desse produto aqui interessante que eu estou fazendo para vocês. Vamos agora à questão número 6. Lei número 14.133/2021 prevê expressamente que todos os atos praticados no processo licitatório serão públicos. Gente, isso é flagrantemente errado. Isso é errado. Por quê? A regra, apesar de ser a publicidade, publicidade. A regra é publicidade. Ela comporta exceção. Então a publicidade permite ressalvas. E essas ressalvas são justamente associadas a sigilo. E o sigilo, ele é basicamente verificado, se você pega o artigo 91, aqui é digno de menção, contratos administrativos que tenham conexão, por exemplo, com objetos ligados à segurança do Estado. Segurança do Estado. E da sociedade. Então, repetindo, né, objetos contratuais, né, objetos de contrato, obras, serviços, compras, que de alguma forma, né, a publicidade pode comprometer a segurança do Estado e da sociedade, essas aquisições, essas contratações podem correr em segredo, que nunca prevalece em relação aos órgãos de controle, mas é um sigilo em relação à população, justamente para preservar a segurança do Estado e da sociedade. Isso tem muito a ver com a Lei de Acesso à Informação. Tá entendendo? Lei de Acesso à Informação, a LAI. Lei 12.527. Lei 12.527. De 2011. Perfeito? Lá, na faixa do artigo 23 dessa lei, ela enumera o que pode ser decretado, por exemplo, como reservado, ou secreto, ou ultra secreto, justamente porque tem conexão com a segurança do Estado e da sociedade. Então, o artigo 23 vai estabelecer ali as causas de decretação de sigilo, beleza? E isso vai se aplicar também na matéria de licitação, tratando-se, pois, de um item errado. Rafael, então eu está na palavra todos? Sim. Se ficasse assim, a Lei 14.133 prevê expressamente que os atos praticados no processo licitatório são públicos. Isso é regra. Estaria certo. Mas o todos generalizou e impediu exceções como essas que expliquei para vocês. Vamos nessa? Adiante, questão 7. A nova Lei de Licitações e Contratos aplica-se integralmente às contratações realizadas pelas empresas públicas federais, excetuadas as feitas pelas suas subsidiárias. Errado, justamente ao contrário, conforme vimos em questão anterior, porque essa lei não se aplica às empresas públicas e economias mistas, ressalvado o artigo 178, que fala dos delitos, dos crimes de licitações e contratos. Então, os demais dispositivos, exceto o 178, eles não vão se aplicar às empresas públicas e economias mistas, porque elas vão se submeter a outra lei, que é a Lei 13.303. Fechado?
Questão 8. A contratação de serviços de arquitetura por órgãos públicos não se sujeita à lei número 1433 por serem considerados serviços especializados. Errado, se sujeita sim, tá? Então a lei de licitações, ela fala no geral, para aquisição de bens, mas também para a contratação de serviços, também para a realização de obras. Perfeito? Em serviços, você pode colocar serviços, inclusive, de engenharia. Serviços de engenharia. E os serviços de engenharia, o conceito trazido pela lei de serviço de engenharia é o que exige arquiteto ou engenheiro. Arquiteto ou engenheiro. Olha que interessante. Serviço de engenharia que exige arquiteto, né? Tá no conceito isso, tá? Exige arquiteto, ou engenheiro, ou técnico. Nessas áreas. Então, o serviço de engenharia pode ser prestado por um arquiteto, engenheiro ou técnico, conforme os normativos a que se sujeita o profissional. Perfeito? Pode ser um serviço de engenharia? Pode ser. Pode ser um serviço comum? Pode ser um serviço comum. Pode ser um serviço especial? Pode ser um serviço especial. Pode ser um serviço público? Pode ser um serviço público. E aí, se for serviço público, você tem, por exemplo, concessões. Então, se ele colocar na prova, olha, a lei de licitações se presta à contratação de serviços comuns ou especiais, certo? Serviços de engenharia ou não, certo? Serviços públicos, sim. Por exemplo, para delegação de serviço público através de concessões. Tá aí, a lei 1433 é excelente, perfeito? Ela também vai se aplicar a locações, enfim, de uma forma geral, né? Então, questãozinha errada, porque está dizendo que não, a contratação de serviços de arquitetura, que muito ao contrário, porque são enquadrados como serviços de engenharia são, né, a partir da lei 1433 celebrados traz contratos, a questão diz que não, estou dando o item incorreto. Agora eu vou partir para algumas questões que são de modalidades, tá, de licitação, bem interessantes. Questão número 9. O que são as modalidades de licitação? Modalidades, você vai ter pregão, vou botar aqui no cantinho, você vai ter o pregão, você vai ter a concorrência, você vai ter o diálogo competitivo. Essas três são as mais cobradas pelo Sebrasp, tá? São as três modalidades mais importantes. É um assunto que cai frequentemente, o Sebrasp, ele está realmente muito empenhado em fazer questões em cima desse tópico, tá? Diálogo competitivo. Mas você também tem a possibilidade de realizar leilões. Isso também é cobrado em prova, é claro. E o concurso, que é o concurso de prêmios, né? Em que eu seleciono o melhor trabalho técnico, artístico ou científico e dou um prêmio ou remuneração ao vencedor. Beleza? Então, vamos ver o que a questão cobra da gente. Em relação às modalidades licitatórias, expressamente previstas na lei número 8666 na 14133, a única diferença entre elas reside na modalidade de diálogo competitivo, instituída pela nova legislação. Isso é errado. Isso é errado. Tá? Uma questão bem interessante, tá? Do Sebrasp. O que acontece? A lei 8666, ela previa concorrência, ela previa tomada de preços, e ela previa convite. Ela previa também o leilão e ela previa o concurso. Vamos fazer agora aqui um esqueminha, olha só. A lei 8666 ela foi revogada, perfeito? Ela foi revogada. Então a gente pode dizer, essa lei não existe mais. Porém, apesar dela ter morrido, um pouquinho dela permanece na lei 14133. Porque, repare, concorrência. Tem concorrência aqui, ó. Então pensa que a concorrência mudou de corpo, né? Ela antes estava na 8666, agora está no outro corpo normativo, que é a lei 14133. Perfeito? Leilão, olha aqui, ó. Leilão. Tá vendo? Leilão também, ó. Tá aqui, ó. E o concurso? Ó, o concurso. Concurso também, ó. Deu para entender? Então você tem leilão, concurso e concorrência. Rafael, então o que foi revogado? Vamos marcar, ó. O que foi revogado? Isso aqui já era. Isso aqui já era.
Perfeito? Então, essas duas modalidades não foram para a Lei 14.133. Rafael, mas deixa eu te falar, e o pregão? O pregão veio da onde? Muito interessante sua pergunta. Vamos fazer aqui agora um esqueminha, olha só. A lei que tratava do pregão não era a 8666. A lei que tratava do pregão era a Lei 10.520. Lei 10.520. E aí vamos fazer aqui uma outra cor. A Lei 10.520 ela também foi revogada, ela não tem mais, tá? Então ela também já era, acabou-se. Só que, apesar de ter morrido, olha aqui o pregão. Ó. Então da onde veio o pregão? O pregão veio dessa lei, 10.520, não veio da 8666. E aí você já percebe um outro erro então na questão, né? Porque a única diferença é o quê? É o diálogo competitivo que não tinha na lei 8666? Claro que não. Também é um pregão. Entre diversas outras, tá? Diferenças no tocante às regras aplicadas às modalidades. Uma que eu julgo muito pertinente você saber é essa daqui, ó. Então você está vendo que o pregão, né, não veio da 8666, veio de outra lei. É uma diferença em relação à lei 8666. Então por isso é errado dizer que a única diferença reside no diálogo competitivo. Não, porque o pregão é uma novidade para a Lei 14.133, que também não era prevista na 8666, assim como o diálogo competitivo. Perfeito? Então, novidade, novidade, novidade é o diálogo competitivo. Essa daqui eu posso considerar inédita. Tá? Se quer na sua prova, ó, inédita, não tinha paralelo no direito brasileiro. Agora, uma observação que eu acho interessante é que uma das principais diferenças da Lei 14.133 para a Lei 8666 é que lá na 8666, na hora de escolher a modalidade de licitação, a gente escolhia a modalidade pelo objeto que seria contratado e também pelo valor estimado de gasto, o que não é mais usado na Lei 14.133. Nessa lei, a regra é o quê? A regra é que na Lei 14.133 é o objeto que se pleiteia contratar, é ele que vai ser relevante para definir qual procedimento será realizado. Então, por exemplo, se o bem ou o serviço é comum, a lei não dá brecha. No inciso 41 do artigo 6º determina que seja feito pregão, não cabendo concorrência. Ah, mas é uma aquisição, por exemplo, de veículos que são bens comuns, mas são muito caros. Estima-se gastar em torno de 30, 40, 50 milhões. Não interessa. Sendo bem comum, independente do valor atribuído à compra, o que se estima gastar, é caso de pregão. Entende? E isso é bem interessante, o Sebrasp já cobrou isso, é o que eu falo para os meus alunos. O Sebrasp não é só o decoreba. No vídeo anterior, a gente viu questões de decoreba, bem recorta e cola. Você está vendo que essa questão aqui, ela já pode trazer outros dados, tá? E que são relevantes para vocês. Então segue aí, ó, observaçãozinha. O gasto, o valor, né? O valor estimado não é argumento para a seleção da modalidade. Então, se eu vou realizar um pregão, não é pelo valor da aquisição do bem ou do serviço, mas é pela natureza do bem ou do serviço ser comum, entende? Então, valor estimado não é argumento para a seleção da modalidade. Antes era, na Lei 8666. Então, essa é uma das principais diferenças, a meu ver, uma questão inteligentíssima se cai na sua prova. Perfeito? Então, fica de olho nisso aí, fecha esse entendimento. Questão 10, valendo. Questão 10. O pregão, a concorrência, o convite, o leilão e o diálogo competitivo são modalidades de licitações previstas na lei número 14.133. Olha só, pregão, certo. Concorrência, certo. Convite, errado. O convite era uma modalidade prevista aqui, ó, na 8666. E a 8666 foi revogada no dia 30 de dezembro de 2023. Então, errado dizer que convite está na 14.133. Leilão tá? Sim. Diálogo tá? Sim. Convite não, conforme vimos, artigo 28, tá? Se você quiser depois dar uma lidinha, as modalidades de licitação são previstas no artigo 28. Rafael, tem esse slide aí? Tenho, cara, pior que tenho, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Artigo 28 para você, é som na caixa DJ. Meu Deus, quantas questões, oh my God. Olha aí, ó. São modalidades de licitação, pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo. Não podem ser criadas outras modalidades de licitação. E é vedada aqui, ó.
não podem ser criadas outras modalidades de licitação ou ainda a combinação dessas que são previstas no caput. O que quer dizer isso? Sebrasp adora isso aqui, ó. Rol taxativo. Só existem essas modalidades de licitação. Não podem ser criadas outras modalidades, exceto por lei federal, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? A administração pública, especialmente os administradores públicos, não podem pegar as modalidades que se acham aí enumeradas e combiná-las, ou criar outras além dessas, perfeito? Lei estadual, municipal e distrital também não podem criar modalidades de licitação. Então, essa proibição se estende inclusive ao legislador estadual, municipal e distrital e para todos os administradores públicos. Importante saber disso daí, e isso se interpreta a partir da Constituição Federal, tá? No artigo 22, inciso 27, que estabelece que normas gerais de licitações e contratos são competência legiferante da União privativa, tá? E que não vai poder ser delegado por uma questão de interpretação da própria Constituição mesmo. Por isso, muito cuidado, rol taxativo, importante. Número 11. O pregão consiste na modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Perfeito. Devendo ser necessariamente dotado o critério de julgamento do menor preço. Errou no finalzinho. Pode ser de menor preço ou pode ser de maior desconto. De menor preço ou maior desconto. Sobre o tema, você tem um argumento aqui de justificativa no artigo 6º da Lei 14.133, no inciso 41, que fala que será obrigatório pregão, tá? Será obrigatório pregão para aquisição de bens e serviços comuns, porém, a administração pode dotar do menor preço ou do maior desconto como critérios de julgamento. Questão 12. O pregão é a modalidade obrigatória para a aquisição de quaisquer bens e serviços que não envolvam obra. Isso é errado. Isso é errado. Você quer ficar fera nisso daí? Olha só esse esqueminha aqui que eu produzi para vocês. Ó. É uma tabela comparativa onde eu coloco para vocês pregão e concorrência no comparativo. Olha aí. Ó. O pregão serve para bens e serviços comuns. Nesse caso aqui será obrigatório. Obrigatório. Pegou? Serviços comuns de engenharia. Pode pregão ou concorrência. Ou concorrência. Então veja que a questão era bizarra, né? Tipo, pregão é para tudo que não for obra. Absurdo, né? Porque, por exemplo, bens e serviços especiais. Vamos fazer uma marcação aqui, ó. Bens e serviços especiais. Obras. Perfeito. Serviços especiais de engenharia. Não tem como você fazer pregão, tem que ser concorrência, serviço técnico especializado de caráter predominantemente intelectual, ressalvado prestado por empresa ou profissional de notória especialização, de acordo com o artigo 75, ou melhor, 74, inciso 3, é caso de licitação inexigível. Não vai fazer pregão. Entende? Agora, se você jogar aqui no verdinho, vamos lá, no verdinho, vamos jogar no seguro, ó. Comum, olha aí, ó. Aí já rola o pregãozinho, tá ligado? Então, pregão será obrigatório para o item 1, bens e serviços comuns. Para serviços comuns de engenharia, que exige engenheiro, arquiteto ou técnico, caberia pregão ou concorrência, que vai ser de menor preço ou de maior desconto, tá vendo? Rafael, o que é o bem e serviço comum? É aquele, esse conceito que tá aqui, ó, esse conceitinho aqui que eu trouxe, ó, tá no artigo 6º, inciso 13. Tá? Bens e serviços comuns são aqueles que podem ser descritos com objetividade. E da descrição objetiva feita com base em especificações usuais de mercado, eu consigo deduzir o padrão de desempenho e qualidade. Então, o padrão de desempenho e qualidade é extraído da descrição. E a descrição vai ser feita lá no edital, por exemplo, no termo de referência ou projeto básico. Então, edital, termo de referência ou projeto básico. Então, você lê a descrição que foi objetiva conforme especificações usuais de mercado. Quer um exemplo? Eu falei de moto aqui, deixa eu seguir com esse exemplo. Você fala assim, ó, eu quero moto de 300 cilindradas. Cara, moto de 300 cilindradas e moto de 150, por exemplo, são duas motos de baixa cilindrada. Só que você, pela especificação usual de mercado, quando você bota 150 cilindradas, concorda comigo que você deduz
que ela tem menos consumo de gasolina do que a de 300? Olha a ideia. Aqui é mais econômica, que tem menor cilindrada, porque é uma especificação usual de mercado. Então, se você consegue descrever com objetividade e da descrição você consegue deduzir os padrões de desempenho, é um bem comum, entende? E aí você vai ganhar a partir do quê? Né? Na proposta, que na licitação entregam-se propostas. A melhor proposta vai ser qual? A que oferecer o menor preço ou o maior desconto, porque eu não vou precisar analisar a qualidade da proposta. Porque se ela tiver com base nas especificações, ela tem qualidade. Então eu vou ganhar pelo preço, seja ele menor preço ou maior desconto. Inclusive, a gente diz que menor preço ou maior desconto equivaleria ao aspecto de melhor preço, e isso aqui é uma análise quantitativa. Não é uma análise qualitativa, entende? É quantitativa. O preço, quanto? Quanto é? Entende? E é isso daí. Já no caso da concorrência, eu posso para vários tipos de objeto, inclusive eu defendo que a ótica do legislador foi muito clara. O pregão, a gente tem que tentar ao máximo usar do pregão, porque o que não der pregão joga na concorrência. A concorrência, portanto, teria o caráter residual. Então, o que não der pregão, joga na concorrência. Por causa disso, você tem critérios de julgamento variados, exceto o maior lance, porque o maior lance é só no leilão. Maior lance é só leilão. Vou escrever isso na minha cabeça aqui, né? O maior lance é só leilão. Entende? Olha que interessante. Só leilão. Então, quais são os critérios de julgamento? Menor preço, maior desconto, que também podem ser usados no pregão, tá vendo? Mas eu posso usar também da técnica e preço. Eu posso usar do maior retorno econômico. Eu posso me valer também da melhor técnica ou conteúdo artístico. Rafael, essas siglas, pelo amor de Deus, me ajuda. Calma. Essas siglas aqui, bom, isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, esse pedaço aqui, você vai encontrar no artigo 6º, inciso 38. Inciso 38, entende? Aí você vai encontrar tudo que está aí nessa tabelinha, bacaninha, cheirosinho, gostosinho. Você vai encontrar parte dessa tabela também no artigo 29. Então vou fazer menção dele aqui. E ela concentra muita coisa. Dá uma olhada depois desses dispositivos, para a gente não perder tempo aqui, apenas expondo-os aqui no material, tá certo? Eu vou colocar esse material à disposição de vocês. Você pode clicar aqui embaixo na descrição aqui do canal. Eu vou colocar esse material à disposição de vocês lá no site. É só você clicar, ele vai te direcionar para o meu site, que eu estou expondo rafaelspier.com.br, beleza? E aí você pode ter acesso a ele. Tem lá os slidezinhos mais importantes, inclusive esse que eu estou apontando. Bacana? Rafael, que interessante, meu Deus do céu. Será que eu vou dar conta? Com certeza. Só focar. Vamos lá, questão 13. Que a questão 12 ficou errado. Pregão é modalidade obrigatória para aquisição de quaisquer bens e serviços comuns. Não é essa bizarrice aqui que não envolva a obra, né? Absurdo. 13. O leilão é a modalidade de licitação por alienação apenas de bens móveis e servíveis a quem oferecer maior lance. Errado, porque não é apenas. Tá? O leilão será utilizado para alienação de bens móveis, mas também bens imóveis. Bens móveis e imóveis. Bens móveis. Você tem os móveis, inclusive semoventes, né, como animais, e você tem, né, especialmente na lei, os móveis, inclusive semoventes. Inservíveis ou que foram apreendidos legalmente. Apreendidos. Então, por exemplo, bens especiais, como veículos. Por exemplo, veículos que são usados pelas autarquias. Ou ainda, você pode colocar, né, geladeiras, que são utilizadas também por órgãos, autarquias e fundações, enfim.
Quando elas são substituídas, tornando-se inservíveis, perdendo o uso especial, fica desafetado, vira dominical, cabe leilão. Interessante você saber disso. Apreendidos, como por exemplo, em aeroportos. Mas você também tem do Detran. Por aí vai. São bens que também podem ser leiloados. Imóveis são 3. Vamos memorizar, ó. Imóveis que são dados como pagamento. Dados como pagamento, um terreno, por exemplo, de um devedor foi dado à Receita Federal do Brasil, RFB, SRFB, né? Superintendência Regional, na verdade, Superintendência da Receita Federal do Brasil, né? Será que continua ainda com o nome superintendência? Eu fico sempre na dúvida. Bom, enfim, estou dando de exemplo a Receita Federal. Então, suponha alguém com dívida junto à Receita Federal disse, ó, estou dando meu terreno como pagamento, vamos quitar aquele crédito tributário? Bora! Dado como pagamento, imóvel, o que a Receita vai fazer? Vai leiloar esse bem, dado como pagamento para liquidar a dívida. Então, imóveis dados como pagamento, mas poderiam também ser tomados judicialmente. Então, ou tomados judicialmente, entende? Judicialmente. Olha aí, olha aí, olha aí. Os imóveis dados como pagamento ou tomados judicialmente podem ir a leilão. Perfeito? Para além disso, os que não foram dados como pagamento nem tomados judicialmente, mas foram autorizados por lei. Então, autorizados legislativamente. Legislativamente. Esses de cima não precisam de autorização legislativa, tá? Então, independe de lei. Independe de autorização legislativa, tá ok? Autorização legislativa. Não depende. Tá tranquilo. Beleza? Então independe de autorização legislativa, conforme falado. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Esses bens todos aí podem ser leiloados. Olha que absurdo, né? Lembrando que para fins de alienação, será necessária a avaliação prévia de todos eles, tá? E o leilão. Ressalvados os casos em que a licitação é dispensada por se tratar de uma alienação direta. Isso está no artigo 76. Inclusive aqui vale a pena citar, especialmente o artigo 76 da Lei 14.133, muito importante. 14, para a gente fechar esse bloco. A alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha derivado de procedimento judicial ou de dação em pagamento. Ó, imóveis. Beleza? Derivado de procedimento judicial, foi tomado judicialmente, ou de dação em pagamento, quer dizer, foi dado como pagamento ao Estado. Dispensa autorização legislativa e exige apenas avaliação prévia, perfeito, e leilão, conforme narra o artigo 76, questãozinha correta. Muito boa, né? Essa nem deu graça, porque eu expliquei antes. Então vamos fazer a 15 para a gente fechar bonito. Data prévia realizará a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados. Olha aqui, ó, técnicos especializados. Técnicos especializados, visando a elaboração de projetos. Elaboração de projeto executivo é um serviço, isso daqui, que pode ser enquadrado como serviço técnico especializado de caráter predominantemente intelectual. Intelectual, entende? Isso aqui é previsto no artigo 6º, inciso 18. Então depois vale a pena dar uma lidinha lá. Tá bacana? Aí vamos lá. Critério de julgamento. Veja que aqui ele colocou valor, 310 mil. Beleza. O critério de julgamento do certame se dará por técnica e preço. Será por técnica e preço. É possível isso? É possível. Porque nesse caso aqui, será necessário fazer uma concorrência. Não cabe pregão. Será necessário fazer uma concorrência. Se eu precisar contratar um profissional ou empresa de notória especialização, aí a licitação é inexigível. Mas se ele não colocar nada, é concorrência. A concorrência pode ser de técnica e preço, conforme explicado para vocês. Adiante, a aludido de contratação atende ao arcabouço legal vigente, está previsto no plano de contratações anual e no plano de diretor de tecnologia de informação e comunicação da entidade. Traduzindo, está em conformidade com o princípio do planejamento. Está tudo ótimo.
A modalidade da licitação concorrência é inutilizável? Claro que não, ao contrário, ela é a recomendada, tá? Então esse item aqui é errado. Vamos fazer uma pausa e depois no próximo vídeo eu continuo resolvendo questões. Perfeito? Espero que estejam gostando. Não deixe de visitar o nosso site e conhecer também nossa rede social para conhecer mais dos nossos trabalhos, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!